Então vamos lá, né? Eu vou continuar com a matéria, mas na verdade, né, claro que está dentro das reações de oxirredução, tá? Eu não gravei lá na escola, vou gravar aqui um videozinho curtinho para vocês aqui em casa mesmo, tá? Então nós vamos falar de metal de sacrifício, que é muito importante aqui, olha, para a proteção de alguns metais, né? A gente vai ver que o metal de sacrifício, né? Vamos falar o que é sacrifício. Quando você fala assim, a mãe faz sacrifício pelo filho, o que seria isso, né? Ela protege os filhos, elas vão fazer a proteção dos filhos. Aqui também, o metal de sacrifício é aquele metal que é utilizado para proteger um objeto metálico do processo de oxidação, ou seja, ele oxida no lugar do outro metal, tá? Isso é muito utilizado nesses metais de sacrifício, né? Por causa também de custos, né? Às vezes eles vão utilizar um metal de sacrifício mais barato, né? Para oxidar no lugar do outro metal, tá? Isso aí vai ser muito utilizado, principalmente em empresas, né? Isso aí é muito importante, tá bom? Então, olha, igual eu falei para vocês, o metal, ele vai proteger um objeto do processo de oxidação, ou seja, um vai oxidar no lugar do outro. Então, nós vamos ter um metal que vai proteger, que vai fazer a proteção, e o outro metal que vai ser protegido, tá? Então, você vai falar como que nós vamos analisar esse metal de sacrifício, né? Como que ocorre essa proteção? Então, vamos lá. Eu vou trabalhar com vocês aqui, primeiramente, o zinco e o ferro, tá? Porque tem muitos objetos de ferro que eles vão utilizar o zinco, né? É como se fosse uma lâmina de zinco para fazer a proteção do ferro. Então, eles vão mergulhar objetos de ferro dentro de uma solução de zinco, né? Simplesmente para fazer essa proteção. Tá? Agora, esse processo nós vamos ver lá em eletrólise, não agora, tá bom? Então, olha só, eu vou dar um exemplo para vocês, igual eu falei, utilizando o ferro e o zinco. Então, para isso, o que nós vamos ter como base, né? Qual é o critério que a gente vai utilizar para analisar esse metal de sacrifício? O protetor e o protegido, né? Que a gente fala. Então, olha, nós vamos analisar pela capacidade, né, pela tendência de oxidação do metal, né? Aquele que tem maior potencial de oxidação tem maior tendência a doar elétron, né? Então nós vamos analisar através do potencial de redução, né? Igual eu falei para vocês, nós vamos trabalhar com ferro, com cátion ferro, se transformando em ferro no estado fundamental, né? Onde o valor do potencial dele é menos 0,44 volts. Tá vendo? Olha, e eu vou te dar aqui o potencial padrão de redução do zinco, né? Olha, de mais 2 para zinco no estado fundamental, igual a menos 0,76 volts. Né? Então, vamos ver, olha, se realmente o zinco ele pode ser utilizado, né, para proteger o ferro. Não é isso? Olha, então vamos analisar através do valor do potencial de redução. Então, primeiro, nós vamos verificar quem vai fazer a oxidação. Se o ferro ele oxidar, o que ele vai fazer? Corrosão, ele está perdendo elétron, né? Se ele está perdendo elétron, vai chegar um determinado instante, né, que ele vai perder massa. Então, nesse caso, nós vamos ter que usar um outro metal que tem potencial padrão de redução menor do que o dele. Porque se o potencial de redução desse outro metal for menor do que o dele, esse metal ele oxida no lugar do ferro. Tá vendo? Olha, ele oxida em relação ao meio externo e em relação ao ferro. Tá? Então, vamos lá, o primeiro passo, olha, aqui, quem vai fazer oxidação? Olha, o zinco, ele tem menor potencial padrão de redução, logo, ele vai fazer a oxidação, tá? Olha, aqui agora, e o ferro, como ele tem maior potencial padrão de redução, ele vai fazer a redução, tá vendo? Até aí,
tudo bem. Por que até aí tudo bem? Porque o protegido vai ser o ferro, ele que não pode sofrer corrosão, ele que não pode oxidar, né? Então, nesse caso, o zinco é que vai fazer oxidação no lugar dele, tá vendo? O zinco doa elétron para ele, né? Olha, o zinco doa elétron para ele, assim como também a gente tem que analisar essa corrosão em relação ao oxigênio do ar atmosférico. Né? Então, o que eu vou fazer? Eu vou, né, representar para vocês aqui o potencial padrão de redução do oxigênio, né? Olha, então vamos ver aqui qual que seria o valor. Eu vou representar para vocês aqui, olha, a equação padrão de redução, tá? Olha, do oxigênio. Então, olha, o potencial, vou botar o potencial de uma vez. O potencial do oxigênio, ele é igual a mais 0,40 volts. Tá? Olha, então, isso que eu queria que vocês analisassem comigo. Então, olha só. Se o ferro, olha que chique, se o ferro estivesse em contato, vão esquecer aqui, olha, o zinco, né? Eu vou colocar aqui uma placa para vocês entenderem melhor. Olha, vou colocar aqui uma placa de ferro. Olha, tá vendo? Em contato direto com ar, tá? Olha, vamos considerar aqui em vermelho, olha, tá? Olha, como se fosse o oxigênio, tá? Olha, vou ver se vocês entendem, tá? Olha, então aqui vai ser o oxigênio, na verdade seria o O2. Então, olha, vou analisar, né, essa ação oxidante e redutora em relação ao ferro e o oxigênio, tá? Olha, por enquanto nós não vamos ainda usar o zinco como metal de sacrifício, tá? Eu quero que vocês entendam primeiro se eu não usasse aqui o metal de sacrifício, tá? Então vamos lá, olha. Nesse caso, ferro e oxigênio, né? Quem tem maior potencial de redução? O oxigênio, né? Olha, então vou usar aqui, ó, o ferro, o potencial padrão de redução do ferro, tá? Fazer tudo separadamente, para vocês entenderem melhor, tá? Olha, que é igual a menos 0,44 volts, tá vendo? Olha, e vou pegar aqui o potencial padrão de redução do oxigênio, que é igual a mais 0,40 volts. É isso, olha, tudo bem? Então, olha só, galera, se a gente for analisar os dois, olha, a gente vai ver que o potencial padrão de redução do oxigênio, ele é maior. Se ele é maior em relação ao ferro, ele vai fazer a redução. Não é isso? Por outro lado, o ferro vai fazer a oxidação. Tá vendo? Olha. Então, aqui, olha, ele não tem essa camada protetora, que no caso seria camada de zinco, igual eu vou mostrar para vocês. Então, nesse caso, vai chegar um determinado instante, né? Olha que o ferro está oxidando, ele está doando elétron para o oxigênio, né, do ar atmosférico, igual eu mostrei para vocês aqui, né, através das reações de oxirredução. E vai chegar um determinado instante que parte da placa de ferro, ela vai se transformar em quê? Em ferrugem. Tá vendo? Olha, então ela vai oxidar. Tudo bem? Agora, vamos lá. Vamos supor agora que a gente vai usar o metal de sacrifício, que no caso seria o zinco, tá? Então, eu vou representar aqui para vocês, olha, o ferro. Deixa eu ver, tá dando para ver? Eu acho que tá, né? Aqui, ó, usar o ferro em preto, tá vendo? Depois, eu vou usar aqui em vermelho o zinco, tá? Ó, o zinco. E agora, eu vou mudar aqui um pouquinho. Vou pôr vermelho também, tá? Ó, em vermelho, eu vou colocar o ar atmosférico, tá? Deixa eu diferenciar aqui, olha, fazer umas pintinhas, sei lá, uns tracinhos verdes aqui, só para diferenciar o zinco, tá? Olha só, deixa eu diferenciar o zinco. E aqui nós temos quem? O ar, ou seja, o O2,
Tá vendo? Então, vamos analisar agora a diferença. Nesse aqui, quando o ferro está em contato direto, ele oxida em relação ao oxigênio, porque o potencial de redução dele vai ser menor, né? Agora, vou analisar esse esqueminha aqui, olha. E se eu utilizar essa camada, essa lâmina, né, de zinco, né, usar o zinco como protetor, passar essa camada fina de zinco em torno do ferro, não é isso? O que vai acontecer? Vou analisar de novo o potencial padrão, tá? Tô colocando aqui até passo a passo para vocês, ó. O potencial padrão, de novo, de redução do ferro, mais 2, se transformando em ferro no estado fundamental, tá? Que é igual a 0,44 volts. Tudo bem? Ó? Depois, de novo, o potencial padrão de redução do oxigênio ou do zinco, vou colocar do zinco aqui, mais 2, se transformando no zinco no estado fundamental. Ele é igual, aqui negativo, né? Menos 0,76 volts, tá? E agora o potencial padrão de redução do oxigênio, né? Que vai ser igual a mais 0,44 volts. Tá vendo? Olha. Então, olha, desculpa, 0,40 volts. Presta atenção, Lourenço. Então, vamos lá, galerinha. O que nós vamos fazer agora? Olha, vou analisar o ferro em relação ao zinco. Vamos lá? O ferro em relação ao zinco. Olha, quem tem maior potencial de redução? Quem tem maior potencial de redução agora vai ser o ferro, né? Então, logo, em relação ao zinco, ele vai fazer a redução. Tá? Olha, por outro lado, o zinco vai fazer a oxidação. Tá vendo? Então, o que vai acontecer? Olha, o zinco oxida, tá? Em relação ao ferro e vai doar elétron para o ferro. Agora, vou analisar o zinco em relação ao oxigênio. Tá vendo? Olha, então vamos lá, o zinco em relação ao oxigênio, ó. O zinco, ele tem potencial menos 76 volts e o oxigênio mais 0,40 volts. Tá vendo? Olha, então vamos analisar aqui junto, olha. O zinco em relação, o zinco, cujo potencial é menos 0,76 volts, e o oxigênio, cujo potencial é mais 0,40 volts. Vendo? Olha. Então, vamos verificar aqui quem oxida e quem reduz. Agora, zinco versus oxigênio do ar atmosférico, né? Vocês vão ver que o zinco, ele tem menor potencial de redução. Então, logo, ele vai fazer a oxidação, né? Olha, e o ar atmosférico, o oxigênio do ar atmosférico, ele vai fazer a redução. Tá vendo? Então, olha que chique, olha, por que o zinco vai ser o metal protetor do ferro, né? Que nós vamos chamar aqui de metal de sacrifício, olha, porque ele vai oxidar no lugar do ferro. Olha, igual eu mostrei para vocês aqui em cima. Aqui o ferro tem menor potencial, ele oxida em relação ao oxigênio, tá vendo? Agora aqui, olha, como eu coloquei essa camada protetora, o ferro, ele vai praticamente receber elétron do zinco, né? Porque ele tem maior potencial de redução do que o zinco, não é isso? Porque o zinco é 0,76, então o zinco oxida em relação ao ferro e ele oxida em relação ao ar atmosférico, tá vendo? Então, se ele oxida em relação ao ferro, ele está doando elétron para o ferro, então o ferro não vai sofrer uma oxidação, tá? Olha, tudo bem, gente? Agora, ele oxida no lugar do ferro, né? Ele vai perder elétron e ele pode sofrer corrosão em relação ao ar atmosférico, tá? Eu espero que vocês tenham entendido. Olha, então eu analisei o ferro em contato com o ar atmosférico e depois usando aqui o metal de sacrifício, ó, metal de sacrifício, que vai ser, na verdade, o zinco, tá? Então, isso que seria o metal de sacrifício, muito fácil.
tá? Agora, olha só, eu vou dar um outro exemplo para vocês, onde eu vou utilizar o cobre, né? O cobre e o ferro. Será que vai ser possível, né? Haver aí, olha, uma proteção do ferro em relação ao cobre? É isso que nós vamos ver a partir de agora, tá? Só um minutinho que eu vou virar aqui a folha e eu já vou mostrar para vocês. Ok, galerinha? Então, vamos lá, tá? Vamos supor agora, olha, que eu vou pegar o ferro, né? Olha, o potencial padrão de redução do ferro, né? Isso, ferro mais 2 versus ferro no estado fundamental, é isso? Que vai ser igual a menos 0,44 volts, tá? Vou pegar aqui o potencial padrão de redução do cobre mais 2 para cobre no estado fundamental, que é igual a mais 0,34 volts, tá? Olha, tudo bem? E vou usar também, é claro, né, o potencial do oxigênio, o padrão de redução, né, potencial padrão de redução do oxigênio, nós já vimos aí que é igual a mais 0,40 volts, tá? Então, galera, a partir daí eu vou trabalhar com aquele esqueminha que eu tinha feito antes para vocês, né? Eu vou pegar aqui, olha, o ferro, olha, vou colocar novamente, olha, o ferro em contato com o ar atmosférico. Agora, eu vou pôr esse ar atmosférico, tá? O verde, tá bom? Olha, então, o oxigênio do ar atmosférico. Então, vamos analisar de novo, tá? Passo a passo para vocês entenderem. Nós estamos analisando ferro versus oxigênio. Então, o potencial padrão de redução do ferro, tá? Para vocês não confundirem lá em cima. Mais 2 se transformando no ferro no estado fundamental, igual a menos 0,44 volts. Olha só, depois o potencial padrão de redução do oxigênio, que é igual a mais 0,40 volts, tá? Então, vou analisar aqui comigo, olha, pelo potencial padrão de redução. Todos os dois estão fazendo redução, não é isso? Olha. Então, primeiro nós vamos indicar pelo potencial quem faz oxidação, quem faz a redução, né? Sempre aquele que tiver maior potencial de redução, ele vai fazer a redução. Tá vendo? Olha. Logo, o potencial padrão de redução do oxigênio, né? Ele vai ser o quê? Menor. Isso, olha, ele vai ser menor. Desculpa, vai ser maior, né? Gente, eu acho que eu dei uma trocada aqui, né? Vocês me desculpem aqui, olha. Então, vamos lá, olha. Eu tô meio agitada aqui hoje. O potencial padrão de redução do oxigênio é mais 0,40. O potencial padrão de redução do ferro é menos 0,44 volts. Tá? Então, se o potencial padrão de redução do oxigênio é maior, isso quer dizer que ele vai fazer a redução, porque mais 0,40 é maior do que menos 0,44. Então, ele está fazendo a redução. Por outro lado, o ferro está fazendo a oxidação. Tá vendo? É o mesmo caso que eu mostrei para vocês na folha anterior aqui, olha, tá vendo? Olha, é o mesmo processo. Eu só tô repetindo o que eu já falei, porque depois eu vou fazer comparação com o cobre, tá? Então, nós vamos ver, olha, que o ferro, ele tá fazendo oxidação. Então, quer dizer que ele perde elétron para o oxigênio do ar atmosférico, né? Porque o oxigênio, ele tem maior tendência a receber elétron. Não é isso? Olha, a força do potencial dele. Tudo bem? Então, com o passar do tempo, o que vai acontecer com o ferro? O ferro, ele vai sofrer corrosão, não é isso? Ele vai perder massa, né? Igual eu falo, imagina só uma barra de ferro, quando ela está em contato com o oxigênio, com o ar atmosférico, não só com o oxigênio, mas também com a umidade do ar, tá? Olha, isso ajuda a oxidação, aí vai formar a ferrugem, tá? Olha, aquele processo da ferrugem
né, que está aí na apostila de vocês, o processo da ferrugem que a gente conhece, né, quantas grades de ferro aí, olha, chega um determinado instante que ela está praticamente corroída, né, olha, ela está perdendo massa, justamente porque o oxigênio, ele vai capturar o elétron dele, né, ele vai agir sobre o ferro, né, justamente para que o ferro doe elétron para ele. Então, ele age como agente oxidante, ativa o ferro a fazer a oxidação. Tá vendo? Olha, tudo bem? Então, com o passar do tempo, igual eu falei, forma ferrugem. Então, se você deixar um pedacinho de ferro lá, né, em contato com o oxigênio e com a umidade do ar, você vai ver que vai formar aquele pozinho que, na verdade, seria ferrugem. Pega um pincel para você e você consegue fazer a remoção daquela poeirinha, né, que nós vamos dar o nome de ferrugem. Então, é esse o processo que ocorre com o enferrujamento, tá? No caso do enferrujamento também, nós temos a água, né? Olha, nós temos a água, a umidade do ar, né? Que no caso, a água, que também vai ajudar nesse processo, tudo bem? Então, agora, olha só, eu vou usar o metal de sacrifício. Vamos ver se o cobre, ele pode funcionar como metal de sacrifício, tá bom? Olha, então vamos pegar aqui novamente o ferro. Olha, peguei o ferro. Agora eu vou pegar aqui em preto o cobre, tá? Olha, eu vou mergulhar o ferro no cobre. Então, vamos lá, olha, né? Vou proteger, vou mergulhar não, isso aí se eu tivesse uma solução, tá? Eu vou proteger, nesse caso, eu vou envolver o ferro com uma lâmina de cobre. Igual aqui, olha, eu vou envolver o ferro com uma lâmina de zinco, tudo bem? Então, vamos lá, né? Vamos pegar novamente o valor do potencial, né? Para vocês entenderem, como eu falei, para entender melhor. Isso, olha. Então, o potencial padrão de redução do ferro, mais 2 no estado fundamental, menos, de novo, 0,44 volts. O potencial padrão de redução, eu podia até voltar lá em cima, né? Mas eu não vou não, tá? Vou fazer aqui passo a passo para o pessoal entender melhor. Né? Olha, do cobre é igual a mais 0,34 volts. Galerinha, e aí, hein? Vou analisar aqui o ferro em relação ao cobre. Tá vendo? Olha, agora eu vou te dar aqui, olha, o potencial padrão, né, de redução do oxigênio. Não é isso? Que é igual a mais 0,40 volts, tá? E vamos lá, eu vou usar de novo em verde, é isso, olha, a bolinha representando o oxigênio, tá? Para nós crescendo um ovo, isso? Então, vocês vão analisar comigo a partir de agora. Olha só, gente, vamos analisar aqui, olha, o ferro versus o cobre, tá? Ó, aqui vai ser o cobre, tá? Uma lâmina de cobre protegendo o ferro. Vamos ver se isso é possível. Então, vamos lá, olha. Ferro versus, vem comigo, ferro versus cobre, tá? Vamos lá. Quem vai fazer oxidação e quem vai fazer redução? Olha, o potencial padrão de redução do cobre, ele é maior do que o potencial de redução do ferro. Tá vendo? Olha, então nesse caso, se eu tiver uma liga metálica, tá? Eu tô falando é uma liga metálica porque está envolvendo dois metais, ferro e cobre, né? Então, se eu tiver uma liga metálica, é isso, olha, onde o cobre vai proteger o ferro, vamos lá, tá? E nós vamos ver que o ferro, ele vai fazer a oxidação. Danou-se. É isso, olha. Logo, o cobre, ele vai fazer a redução. Tá vendo? Então, olha só, galerinha, o que acontece? O ferro, ele vai doar elétron para o cobre, né? Então, se ele está doando elétron para o cobre, isso quer dizer que ele vai oxidar em relação ao cobre.
E qual que é o objetivo do cobre? Fazer a proteção dele, igual eu tinha mostrado lá no zinco, né? Ó, o zinco, ele está protegendo o ferro, ele oxida no lugar do ferro, tá? Ele doa o elétron para o ar atmosférico e doa o elétron para o ferro, já que ele tem potencial de redução menor do que o oxigênio e menor do que o ferro. Tá vendo? Olha, aqui não, ó. O potencial de redução do cobre, ele vai ser maior do que o ferro. Então, o ferro, em relação ao cobre, ele vai doar elétrons. Tá vendo? Olha, ele vai fazer a doação de elétrons. Olha só, então eu posso usar o cobre como metal de sacrifício? Né? Olha, não. Agora eu vou analisar o cobre em relação ao oxigênio. Tá vendo? Olha só que coisa mais louca, não é isso? Aqui, olha. Então, o cobre versus o oxigênio. Tá vendo? Olha. Então, se a gente for analisar o ferro, o cobre versus o oxigênio, o potencial padrão de redução do oxigênio, ele também vai ser maior. Tá vendo? Então, o cobre em relação ao oxigênio, tá vendo? Ele vai fazer a oxidação. Tá vendo? Olha, olha só que legal. Tá vendo? Ele vai oxidar em relação ao oxigênio. Aí, né, tudo bem, não é isso? Ele está perdendo elétron para o oxigênio. Aí não teria problema nenhum, não é isso? Ó, ele estaria protegendo o ferro, tá vendo? Olha só, de novo, olha, o cobre e o oxigênio. O oxigênio tem maior potencial de redução, então logo ele vai receber elétron. E o cobre, ele vai doar elétron, né? Ele doa elétron para o oxigênio. Não é isso? Olha. Aí você fala, então ele está protegendo o ferro. Não. Sabe por que ele está protegendo o ferro? Porque ele tem potencial padrão de redução maior do que o ferro. Tá vendo? Olha. Ele tem padrão de potencial padrão de redução maior do que o ferro. Logo, igual eu falei, o ferro oxida em relação a ele. O ferro vai doar elétron para ele. Então, ele não pode ser um metal de sacrifício. Tudo bem? Ah, você fala assim, mas mesmo assim eu vou usar, né? O cobre, ele é mais barato e tudo, eu vou usar assim mesmo, né? Não tem problema nenhum. Então, olha, no início, né, que você use aí o cobre como metal de sacrifício para o ferro, né? Porque a oxidação, gente, ela não ocorre de imediato, não, né? Ela leva um certo tempo. Ela ocorre, sim, gradativamente. É isso? Mas vamos supor, né, no início houver uma rachadura, olha. Tá vendo? Se houver uma rachadura aqui, olha, no cobre, né? Então, o que a gente vai perceber? A gente vai perceber que o ferro, ele vai oxidar também, olha, em relação ao oxigênio, já que o oxigênio, ele tem um potencial de redução maior do que o cobre e maior do que o ferro. Tá? Então, aqui nesse caso, o cobre não pode servir como metal de sacrifício, tá? Vocês podem ver que tudo eu analisei, trabalhei com potencial padrão de redução, tá? Assim como poderia também com o de oxidação. Quanto maior o potencial de oxidação, maior a tendência do átomo doar elétron, né? Mas o padrão que nós estamos trabalhando é o de redução. Qualquer dúvida é só vocês me perguntarem. E eu queria pedir para vocês que me mandem dúvidas, tá? Porque se eu souber as dúvidas de vocês, eu tenho como eu tirar a dúvida, né? Agora, se você falar, eu não estou entendendo assim nada e tudo, porque se você me mostrar o ponto, né, que vocês estão tendo dúvida, para mim é melhor, que eu vou saber de onde eu vou partir para explicar a vocês, tá bom? Olha, então façam isso, por favor, tá bom? Olha, tchauzinho para vocês, tá? Beijinhos.